Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, que bom revê-los. Hoje eu venho com o tema propriedades coligativas e uma questão que caiu no Enem de 2017. O motivo de eu ter escolhido essa questão foi porque eu assisti alguns vídeos na internet com a resolução dela e vi que existe uma grande confusão em relação a alguns conceitos envolvidos. Então eu espero com esse vídeo não só esclarecer esses conceitos fundamentais, mas também rever uma parte importante da nossa matéria. A questão diz o seguinte: alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem, e aí nós temos as alternativas. Para iniciar a resolução dessa questão, a gente vai recordar uma das propriedades coligativas, que é a osmoscopia. Ela estuda a passagem espontânea de um solvente de uma solução mais diluída para outra mais concentrada, através de membranas semipermeáveis. Reparem que eu grifei aqui passagem espontânea e membranas semipermeáveis, que são dois conceitos importantes da gente compreender para entender qual que é o fenômeno envolvido na osmose. Então, inicialmente, a gente vai falar de difusão. Difusão é o movimento espontâneo entre partículas de substâncias diferentes que se misturam, dando origem a uma solução. Então, a gente pode pensar numa experiência simples que a gente consegue fazer em casa mesmo. Vamos imaginar que a gente pegue um copo, coloque sal no fundo desse copo e complete com água. Mesmo se eu não mexer com uma colher, passado o tempo, eu vou observar que no final eu vou ter a formação de uma solução de sal em água. E isso aconteceu porque o sal se difundiu através da água. E se algo impede a difusão do sal através da água? Então, vamos considerar uma outra situação. Vamos supor agora que a gente tem uma solução de sal em água num recipiente provido de uma película que vai impedir a passagem do sal, mas não impede a passagem da água. Isso é uma membrana semipermeável. Então, a membrana semipermeável permite a passagem do solvente e impede a passagem do soluto. Vamos ver isso na prática, num desenho, como é que acontece. Então, a gente tem aí um compartimento dividido por uma membrana semipermeável. De um lado, a gente tem só o solvente, são as moléculas de água, e do outro lado, a gente tem a solução, que é o sal com água. E eles estão divididos por uma membrana semipermeável. Essa membrana vai deixar com que as moléculas de água passem através dela, mas que o sal não passe. Bom, já que o sal não pode procurar a água, é a água que vai procurar o sal. Então, o que a gente vai observar é esse movimento das moléculas de água atravessando a membrana semipermeável no sentido da solução. Então, isso sempre vai acontecer
é um movimento espontâneo e ele vai ser sempre nesse sentido, do solvente em direção à solução. Ou se a gente estiver falando de duas soluções, a gente vai estar falando do movimento no sentido daquela que tem menor concentração para que tem maior concentração. Ou ainda a gente pode dizer de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Então, a definição de osmose é essa passagem espontânea do solvente por uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o mais concentrado. E a partir daí, então, a gente consegue chegar na definição do que é pressão osmótica, que é o que muitas vezes causa confusão na definição desse conceito. A pressão osmótica é justamente a pressão que o solvente faz no próprio sistema, no sentido de atravessar a membrana. E é graças a essa pressão osmótica que a gente consegue observar essa diferença aqui na altura da coluna de água, tá certo? Isso ocorre devido à pressão osmótica. Agora, se quisermos impedir que a osmose ocorra, teremos que exercer uma pressão sobre o sistema no sentido inverso ao da osmose e de intensidade igual à pressão que o solvente faz para atravessar a membrana semipermeável. Olhando isso numa ilustração, quer dizer o seguinte, que para a gente parar esse movimento espontâneo da água em direção à solução, a gente precisa aplicar uma pressão de igual intensidade, mas de sentido oposto ao da pressão osmótica. E isso equivaleria a gente aplicar uma pressão externa mecânica sobre o sistema no sentido inverso da pressão osmótica. Então, a pressão osmótica, ela vai ser equivalente à pressão que precisa ser exercida sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra de maneira espontânea. Lembrando aqui que aqui a gente está falando de equivalência em relação à intensidade da pressão, porque o sentido é o oposto. A pressão osmótica vai ser sempre no sentido do meio menos concentrado para o mais concentrado, ok? Então, agora vamos falar sobre dessalinização, que é esse processo que vai ser baseado na propriedade coligativa da osmose. Para a gente obter água potável a partir de água salgada, é preciso usar o processo de osmose reversa, ou seja, as moléculas de água devem passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, é o processo contrário ao espontâneo. Vamos ver isso num desenho. Eu quero agora que as moléculas de água saiam da solução salgada, que é o meu meio mais concentrado, e sigam no sentido da água potável, que seria a solução menos concentrada. Para conseguir esse efeito, eu preciso, para as moléculas de água passarem no sentido oposto do espontâneo, eu preciso aplicar uma pressão externa, mecânica, de intensidade maior do que a pressão osmótica. Então, se eu avaliar as resultantes das pressões osmótica e mecânica, eu vou observar o seguinte, que de um lado eu tenho a pressão osmótica e de outro eu tenho a pressão mecânica, para possibilitar o processo de osmose reversa. Então, a resultante ela vai ter sentidos opostos e maior intensidade no sentido da pressão mecânica. Isso me dá no gabarito a resposta como sendo a letra E. Espero te ver então no nosso próximo vídeo. Continue seguindo o nosso canal, curta, compartilhe, inscreva-se, ative o sininho e não perca nenhum vídeo. Bons estudos e até a próxima!